Olá, meu irmão, minha irmã, seja muito bem-vindo ao canal Segundo a Palavra de Deus. Sou o Bispo Kleber Bauab e hoje estou aqui novamente para trazer mais dicas para você que quer ministrar a Palavra de Deus, você que tem esse chamado, você que tem esse desejo ardente no teu coração de ser um ministro, um pregador da Palavra de Deus. Então hoje eu vou te dar as dicas de como você pode falar bem em público. Dicas para você falar bem em público, algo muito sério, né? Muito importante. Então, se você já se interessou por esse tema, eu peço que você, se ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Não esqueça de dar o joinha aí nesse vídeo também. E também ative todas as notificações, né? Ative aí o sininho e depois em todas e você vai sempre receber os nossos vídeos. Então vamos lá. Vou te dar aqui algumas dicas de como falar bem em público. Por quê? Se nós vamos ministrar a palavra de Deus, é óbvio que nós vamos ter ali os nossos ouvintes, seja na igreja, seja em algum lugar que você vai dar uma palestra, ou até mesmo fazer um culto fora da igreja. Mas o importante é saber que vai haver pessoas ali que estarão nos ouvindo, prestando atenção naquilo que nós vamos transmitir e como nós vamos transmitir. Porque existem vários fatores que envolvem a comunicação, não é? Uma pregação não é simplesmente você ir lá e ficar falando o que está na Bíblia ou aquilo que você preparou. É muito mais do que isso. Você tem que ter uma comunicação efetiva com o teu público, inclusive expressão corporal, não é? As palavras, como você pronuncia, o momento certo, de uma entonação certa, velocidade certa, tem muita coisa, muitos fatores e que envolvem isso. Eu quero hoje te deixar aqui algumas dicas. Vamos lá. A primeira, seja você mesmo. Seja original. Seja você mesmo. Nenhuma técnica é mais importante do que a sua naturalidade. Às vezes as pessoas querem buscar tanta técnica, tanta assim, ficar imitando os outros, ou então procurar uma técnica, não é, para ficar ali aplicando nela como ela vai se comunicar com o público, que acaba virando uma coisa tão feia, tão artificial, superficial, quando as pessoas notam nitidamente que você pode estar até forçando falar igual uma pessoa fala, reagir igual a pessoa reage, não é? Por exemplo, se você tem admiração por algum pregador que fala bem áspero, que ele é duro na pregação dele, aí você também quer ser duro, você quer ser áspero na tua pregação, porque você acha legal a maneira dele. Mas aí todo mundo vê que você está sendo um imitador mesmo, você está forçando, sabe, uma coisa muito artificial, muito superficial, e não tem coisa melhor do que você ser você mesmo. Seja autêntico, seja natural. Segunda dica, pronuncie bem as palavras. Fale de uma maneira que as pessoas consigam entender a tua palavra. Se você tem dificuldade, presta atenção nisso. Se você tem dificuldade com alguma palavra para soletrar, para pronunciar, para falar aquela, se a tua dicção tem um problema com essa palavra, procure uma outra que substitua. Procure uma outra palavra que vá substituir essa palavra lá, se você tem essa dificuldade. Mas é importante que você pronuncie muito bem as palavras durante a tua pregação. A terceira dica, fale com uma boa intensidade, nem alto, nem baixo demais, nem alto, nem baixo demais,
de acordo com o ambiente aonde você está. Olha, queridos, às vezes as pessoas perdem a noção, sabe? Você tem que levar em conta o ambiente que você está. Se você está num ambiente muito grande e você falar baixinho e você não tiver um sistema de som adequado, ninguém vai escutar a tua pregação, a não ser às vezes quem está sentado logo ali na frente, mas quem está do meio para trás não vai conseguir escutar nada, porque você está falando muito baixo. Por outro lado, tem pessoa que às vezes está num ambiente pequeno, para 20 pessoas, 30, e ela fica gritando, que ninguém aguenta nem ficar perto mais, vai todo mundo querer sentar no fundo. Por quê? Porque não tem um equilíbrio. Nós temos que ter equilíbrio, respeitar o lugar, respeitar o público com quem nós estamos falando, verificar se o sistema de som está adequado, se não está desregulado, se não está muito alto, se não está muito baixo, como que está. Tudo isso são fatores que influenciam como o povo vai reagir e como vai receber a tua palavra também. Fale com bom ritmo, alternando altura e velocidade da tua fala para manter aceso o interesse dos ouvintes. O que é isso? Manter uma boa intensidade, né? Sabendo variar ao momento que eu tenho que ter um som alto, momento que eu tenho que entonar um pouco menos. Por quê? Porque senão vira uma grande monotonia. Já pensou você ficar falando 40 minutos, meia hora, uma hora, sempre com a mesma entonação de voz? O povo vai dormir, vai cansar, e você depende, vai nem conseguir prender a atenção. Então, quando você está variando esse tom, no momento certo você sabe subir, no momento certo você sabe abaixar, você consegue então atrair a atenção do povo, você consegue fazer com que a pessoa ela pare ali para prestar atenção no que você está falando, porque você está chamando a atenção dela para alguma coisa. Quando você quer dar ênfase para alguma coisa, não é? Então você põe um pouco mais forte ali a tua voz, a tua entonação, ela sobe, a intensidade ela sobe. Aí, por exemplo, no momento que você quer chamar já para uma coisa, vamos dizer, mais íntima, mais próxima, aí você dá uma baixada no tom, como se você estivesse conversando com a pessoa. A outra dica: tenha um vocabulário adequado ao teu público. Não adianta querer falar com o povo jovem como se você estivesse falando com um adulto. Não adianta usar um vocabulário para falar com um adulto como se você estivesse falando com crianças. Use um vocabulário adequado de acordo com o teu público. Se são mulheres, você vai ter que ter um linguajar adequado. Se são crianças, se são jovens, qual é a idade desses jovens? Se é um público adulto, se é um público de casais ali, casados com quem você está falando, se são empresários, se são idosos. Tudo isso a gente tem que considerar também, a maneira como eu vou me relacionar com esse público. Eu tenho que usar um linguajar adequado, um linguajar, vamos dizer, que a pessoa entenda, que eu consiga me comunicar realmente com facilidade com ela, que ela vai conseguir me entender. Outra dica: cuide da gramática. Cuide da tua gramática, aprenda, leia bastante, isso é importante. Não seja preguiçoso, leia bastante livros, leia revista, leia jornal, leia blogs, hoje tem aí muita coisa. Aprenda a falar da maneira correta, sabe? Saber mesmo a língua portuguesa. Às vezes as pessoas vão pregar e falam cada aberração, palavras que às vezes nem existem, não é, no vocabulário nosso. Ou então pessoas que querem ficar só usando gíria para um povo que não é para receber palavra de gíria. Então usa bem a tua gramática, veja o que você está falando ali com o teu público, as palavras que você vai transmitir para o teu público.
A outra dica: tenha postura física correta. Tenha uma postura, sabe? O teu corpo fala, o nosso corpo fala com o público. Já pensou você indo levar uma palavra de motivação e você lá todo encolhido, ombro caído, cabeça baixa, não é? Como que você vai transmitir motivação para essas pessoas com a tua postura daquela maneira? Como você anda no altar, como você se mexe, como você gesticula, tudo isso influi. Essa é mais uma dica. A outra: dê a sua fala o início, o meio e o fim. Porque tem pessoas que se perdem no meio da pregação, às vezes por não ter um esboço, né? Eu não sei preparar um esboço, eu não sei fazer divisão de tópicos, aí a pessoa acaba se perdendo. Aliás, quero até te deixar uma dica, vou deixar aí em cima para você ter acesso, como preparar esboço, como preparar ali a palavra, a pregação que você vai transmitir. Isso é muito importante, porque tem que ter começo, meio e fim. Não adianta ter só o começo, aí não tem meio, não tem fim. Ou então vai só até o meio, mas não tem fim. Ou então já começa pelo fim, não é? Perde todo o entusiasmo pela pregação ali, porque já contou tudo no final, já extrapolou tudo, bagunçou tudo a pregação, não é? Então procure ter isso. Tem a introdução, tem todo o corpo, tem o fechamento, tem que ter conclusão. A outra dica que eu quero te passar: fale com emoção, sabe? Se envolva com a tua pregação, coloque emoção na tua pregação. Não é teatro, mas é envolvimento, é emoção. É como se você estivesse ali dentro daquela cena, dentro daquele momento, daquele personagem que está acontecendo ali. Sabe, coloque emoção naquilo, transmita a emoção também para o teu público. A outra dica: fique atento aos vícios comuns que devem ser evitados. Tem pessoa que você talvez já tenha até visto, quando ela vai pregar, ela fala tanto né. Todo final de frase ela coloca né, ou então tem outros que é amém para tudo. Não sei o que seja amém, amém. Cansa, isso é chato, isso é irritante, isso irrita o público. Outros só ficam então. Nós temos que tomar muito cuidado. Tem momento de falar e tem momento de não falar. Não pode se tornar algo muito repetitivo na tua pregação, senão acaba irritando as pessoas que estão ouvindo. Vigie nisso, vigie. Eu tinha muita dificuldade com isso no começo, quando eu comecei a ministrar. E depois eu fui aprendendo e fui me policiando. Quando eu via que eu ia falar aquilo lá, eu já segurava. Não, já falei muito amém, então peraí, né? Vamos colocar as coisas no devido lugar, vamos ter um equilíbrio. Vigie nisso, procure, se você já é um pregador da palavra, vigie e procure mesmo com sinceridade ver se você não está cometendo o que a gente chama de vício de linguagem. O outro: elimine o uso excessivo de expressões inadequadas durante uma pregação. Evite, querido, tem palavras que não são cabíveis, tem piadas que não são cabíveis, tem expressões que não são cabíveis, tudo tem hora certa, tudo tem momento certo, tem coisa que não cabe, não é o momento certo, não é a hora, não é indicado. Você tem que analisar quais são as consequências do que você vai falar, qual é o público com quem você está falando, se tem maturidade para escutar aquilo, se estão preparados para escutar aquilo. Então vigie, porque as pessoas fazem uma leitura da tua vida também. As pessoas estão olhando você, elas estão lá nos analisando. E por último, a última dica que eu quero te dar: nunca decore um texto.
Porque existem maneiras de nós pregarmos. Se você for com algo simplesmente decorado, é o que eu falei logo no começo, vai perder originalidade. Se você vai com algo já decorado, tudo bem, você pode ter guardado uma frase, você pode saber versículos de cor, isso não tem problema nenhum, não é? Mas ir com algo já tudo decorado, a pregação decorada, tudo ali, sabe? Que você às vezes vai acabar até ficando lendo tudo no papel ali diante do teu público, pode criar uma impressão muito ruim. Então, eu quero te deixar hoje aqui essas dicas. Se você quer aperfeiçoar a tua maneira de pregar, ou se você quer conhecer o método, quer aprender a pregar, eu quero deixar para você aqui uma dica. Existem muitos cursos hoje que você encontra que podem te ensinar a estudar a Bíblia e até como pregar a palavra de Deus. Mas eu quero, para te ajudar, para facilitar também, deixar embaixo na descrição do vídeo um link para você adquirir um curso que está em promoção. É um curso que eu indico, está com 60% de desconto. Olha só que bacana, hein? Então, se você tem o desejo de aprender a pregar e até de estudar a Bíblia, vou deixar esses links aí embaixo na descrição do vídeo. Você vai descendo aí, você vai ver, são os links para você ter acesso. Aí você cai direto lá no site, você vê tudo que está te oferecendo, se é bom para você, e eu creio que é, não é? Porque tem um conteúdo maravilhoso. Então, que Deus te abençoe, continue acompanhando o canal, aplique essas dicas aí no teu dia a dia e com certeza a tua pregação será uma grande bênção. Deus te abençoe, até o nosso próximo vídeo.